Ok, pessoal, então vamos seguir o passo a passo aqui para poder fazer a transcrição utilizando uma ferramenta do Google chamada Colaboratório. Como que a gente vai fazer para que isso ocorra? Primeira coisa, vocês vão ter que ter uma conta do Google, obviamente. Eu já loguei aqui em uma conta minha aqui que eu tinha colaboratório e eu acabei deletando para poder gravar esse vídeo. Então a gente vai desde o primeiro passo até a transcrição final. Então, primeira coisa, login no Google. Aí vocês vão clicar aqui, ó, Google Apps, e vão lá pro Google Drive. Aí, aqui quando carregar o Google Drive, vocês vão vir aqui em novo, aí vocês vão aqui em mais, e aí vai ter uma opção conectar mais apps, ok? Cliquem. Ele vai abrir uma janela para pesquisar. Aí vocês vão digitar aqui, ó, Colaboratório. Ele já vai aparecer na listinha aqui, ó, Colaboratório. É esse ícone aqui, ó, esse CO aqui, parece um símbolo do infinito. Vocês cliquem em instalar. Aí ele vai pedir para precisa da sua permissão para instalar, continuar. Vamos aguardar aqui. Aqui, ele vai pedir novamente uma confirmação. Continue. E aí ele vai estar instalado nas ferramentas do Google. Pronto, o colaboratório foi instalado, foi conectado ao Google Drive, ok? Então, a gente fecha, fecha, fecha. E aí, agora vocês vão vir aqui de novo, novo, mais, e agora ele já aparece aqui na lista, Google Colaboratório. Ele vai entrar nele, e é aqui que a gente vai utilizar essa ferramenta para fazer a transcrição. Bom, vai abrir esse ambiente aqui, dependendo do modo que vocês usem. Eu gosto de usar o modo escuro, mas provavelmente vai abrir claro para vocês. Então, basicamente é a mesma interface, tá? A primeira coisa que tem que fazer quando abrir aqui, vocês podem já renomear ele antes do ponto aqui, ó. Eu vou colocar como teste, tá? Teste, pronto. E aqui, então, é o nome do meu arquivo colaboratório. Vocês podem utilizar o mesmo arquivo basicamente sempre, tá? Para não ter que... Ah, e outra coisa, a gente só instala ele uma vez, ele vai ficar sempre aí, tá? E aí, depois, lá no Google Drive, eu mostro que esse arquivo teste, ele vai estar lá. Então, é só dar 2 cliques e já vai abrir o colaboratório, tá? É bem tranquilo. Primeira configuração que tem que fazer, tem que vir aqui, ó, em ambiente de execução, alterar o tipo de ambiente de execução. Basicamente, aqui, se estiver outra opção, tipo R ou Julia, mudem para Python, tá? Por alguma razão ele já segurou a configuração que eu estava antes, tá? Se você tem uma placa de vídeo dedicada, pode alterar ali, mas eu normalmente deixo CPU. E aí vocês cliquem em salvar, tá? Python, CPU, salvar. Beleza. Aí, eu já deixei preparado aqui. Primeira coisa aqui, ó, arquivos. Cliquem na pasta e aí esperem, ó, conectando em um ambiente de execução para ativar. Cuidado apenas para não largar o arquivo de áudio dentro dessa pasta ou de qualquer outra pasta. Apareceu isso aqui, larga o arquivo de áudio nesse espaço cinza que está embaixo desse sample data, tá? Não larguem na pasta sample data, porque aí ele não vai se achar, não vai achar onde é que está o arquivo. Então, eu vou pegar o arquivo de áudio aqui, eu gravei um áudio de teste aqui antes. O que eu recomendo? É sempre utilizar um arquivo bem curtinho. Por exemplo, o nome do arquivo como 1. Ou nomes curtos, para facilitar na hora de inserir o código, tá? Depois vocês podem renomear a hora que vocês forem salvar a transcrição para entrevista Jader, entrevista fulano, né? Mas isso na hora de salvar. Aqui, na hora de carregar o arquivo, o ideal é deixar 1.mp3 ou WAV, dependendo do
formato do arquivo de áudio que vocês captaram ou estão querendo transcrever. Então, ó, eu vou arrastar esse arquivo lá, aqui nessa área cinza, tá vendo? Ele vai aparecer assim, solte arquivos aqui para fazer upload. Vai dar um aviso comum aqui, é só dar um OK. E como ele é um arquivo pequeno, ele já carregou, mas normalmente ele vai ficar carregando aqui um círculo aqui. Não mexam em nem nada por enquanto, antes de deixar ele carregar. Ele tem que carregar por completo e sumir. Se aqui em cima dessa informação que está escrito disponível 70 GB, ponto 29, não tiver nenhum círculo carregando, como se fosse o círculo do Google Drive, quando a gente faz um upload de um arquivo, é porque ele já carregou. Então, tá ok, agora o arquivo já está no sistema aqui. E aí é super simples, tem apenas 3 linhas de código que a gente vai utilizar para isso, tá certo? Uma de cada vez. Depois eu vou deixar essas linhas de código aqui na descrição do próprio vídeo para que vocês possam copiar e executar depois também, tá? Então, onde que a gente vai inserir essas linhas de código? Aqui do lado desse playzinho que tem aqui, tá? Então, ó, comece a programar ou gere código com a IA. Como a gente já tem o código, a gente cola a primeira linha e dá um Ctrl Enter ou vem aqui e clica no play, tá? Vou dar um playzinho. Lembrando que se você fazer com vários arquivos ao mesmo tempo, tu não precisa repetir os 3 códigos, tu vai repetir apenas o último, tá? Isso aqui é para ele instalar as bibliotecas que são os pré-requisitos desse pacote que vai fazer essa transcrição. Se você fez e está no ambiente ainda, não precisa instalar novamente, né? Então é só uma vez que tu faz os 2 primeiros códigos e vai repetir sempre o último código alterando apenas o nome do arquivo. Mas vamos por partes, ok? Ele vai demorar um pouquinho aqui, alguns segundos apenas. Aqui embaixo mostra o status, ó, em execução, e aqui está o contador de tempo. Ou seja, ele está executando. Quando ele terminar, ele vai aparecer assim, finalizado, ou algo similar. A gente já vai descobrir aqui. Então, ele continua instalando, e quando terminar, aqui embaixo vai mudar esse status aqui. Vamos aguardar mais uns segundos. Realmente isso aqui é bem rápido, é uma ferramenta bem potente, porque ele consegue fazer transcrições de diversas linguagens, inclusive se você pegar linguagens no mesmo áudio com mais de um idioma no mesmo áudio, ele vai conseguir fazer essa transcrição também. É uma ferramenta muito robusta esse Whisper, utilizando aqui no colaboratório do Google. Bom, ainda está em execução. O que vai variar? Vai variar muito da conexão, porque isso aqui vocês não estão executando na máquina de vocês, estão executando remoto, né? Eu estou executando remoto. Olha aqui. Aqui para mim terminou, só que ele apenas mostra a hora que terminou e um Vzinho dizendo que está ok. Então, né, executado, ó, a 22h26, que é o horário que eu estou gravando, executado em 107.265 segundos. Beleza, então ele executou essa tela. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui agora, clicar com o botão direito e limpar saída, tá? Ele vai limpar todo aquele código ali. Posso também clicar em mais código ou utilizar essa linha de cima. Eu prefiro utilizar a linha de cima. Se você clicar em mais código, ele vai abrir uma nova linha aqui para você digitar o segundo código. Eu vou jogar em cima o segundo código em cima da própria linha, tá? Vou pegar aqui no arquivo novamente a segunda linha de código, só copiar e colar. Essa aqui é um pouco mais rápida. Aperte um play novamente ou Ctrl Enter. E ela vai ser bem rapidinho aqui já para instalar. É apenas uma biblioteca, enquanto as outras eram bem mais bibliotecas. Pronto, já terminou. Aqui embaixo já deu o sinal. Eu vou limpar novamente. Limpar saída. Beleza. E agora eu vou pegar então a última linha de código, que é a mais importante, que é aqui que a gente vai alterar para ficar de acordo com o arquivo, tá?
Whisper, aí entre aspas, está escrito aqui como nome do arquivo aqui, .mp3. Como o nosso arquivo ele se chama 1.mp3, propositalmente a gente coloca Whisper, entre aspas, 1.mp3, fecha aspas, traço, model, espaço médio. Lembrando que se o arquivo for outra extensão, como Wave, MP4, que é um arquivo de vídeo, ou qualquer outro formato de áudio, tem que ser exatamente o nome e a extensão exatamente aqui, para ele poder encontrar aquele arquivo que foi carregado, ok? Então eu vou dar um play aqui e ele vai começar a fazer a transcrição. Simples assim, são 3 linhas de código, as 2 primeiras só repete só faz uma vez, e aqui vai alterar, se digamos que você tenha 10 arquivos para transcrever, ou 50, enfim, você sempre vai carregar o arquivo, vai modificar apenas o que está aqui dentro das aspas, e para corresponder com o arquivo que está carregado aqui na lista, e ele vai fazer a transcrição. Vamos dar um play aqui. E aguardar. Como é um arquivo pequenininho, acredito que a transcrição vai ser super rápida. No entanto, arquivos maiores, entrevistas com vários minutos, por exemplo, podem demorar aí em torno de, dependendo da conexão na internet, obviamente, como eu falei, ele não executa local, aqui ele está executando um servidor, então, normalmente alguns minutos. Tá? Como é 30 segundos de áudio, acredito que vai ser bem rapidinho aqui para fazer a transcrição. Se apareceu essa tela aqui de carregando e não apareceu nenhum outro erro, é porque está tudo certinho com o código e ele vai executar. Né? Então é só esperar aqui ele terminar. Ele dá algum aviso que você pode determinar qual a linguagem, se você sabe. Eu prefiro deixar em aberto, porque algumas coisas ele vai detectar que é em português de qualquer forma. Mas se você quiser utilizar, por exemplo, um arquivo de legenda, olha lá, ele detectou como linguagem em português e vai começar a transcrever. Se você deixar linguagem sem a parte da linguagem, sem o parâmetro da linguagem, ele pode detectar, se eu não me engano, até 40 ou 50 linguagens diferentes. Então, é ideal deixar em aberto, que ele detecta por si só. Não é necessário passar esse parâmetro para ele limitar a ferramenta para uma linguagem só. A minha internet também não está muito rápida hoje. Normalmente isso aqui é bem mais rápido. Como eu disse, depende da conexão, não depende da máquina em si. Então, você pode ter um baita no computador, no entanto, se a conexão for lenta, ele vai demorar mais. Né? Aqui ele mostra o tempo de execução, como na outra tarefa, né? Execução é a 2 minutos e 16. Vamos aguardar aqui ele começar a fazer a transcrição. Ele vai começar a aparecer o texto aqui. Ao terminar o texto de aparecer aqui na tela, ele vai aparecer as opções aqui embaixo do arquivo de áudio, as opções de legenda de transcrição que ele gerou. Né? E vamos ter paciência. Mas como eu disse, uma conexão boa, por exemplo, isso aqui vai super rápido. Não tem nenhum problema maior nesse sentido. Independente justamente por esse arquivo ser bem pequenininho, como eu disse. Tanto que quando ele começar a transcrever aqui, vocês vão ver que é super rápido. Algumas frases apenas que eu gravei ali só para ter um conteúdo. Mas por enquanto ele nem começou a transcrever. Mas ele faz muito bem essa, essa transcrição. Ele consegue, inclusive, tipo, reconhecer algumas onomatopeias, algumas expressões, algumas gírias. Ele é bem robusta mesmo, essa biblioteca Whisper.
que a gente está utilizando aqui no colaboratório. Então, contanto que o arquivo de áudio, obviamente, seja bom o suficiente, né? Não tenha muito ruído, enfim, olha, aqui ele começou já. Visto que, ó, eram apenas 3 linhas, foi apenas um áudio de teste que eu mesmo gravei, e ele já transcreveu e agora ele vai terminar aqui embaixo. Novamente, isso aqui é rápido se a conexão for rápida. No meu caso aqui, eu estou com uma conexão bem limitada, então isso aqui atrasou tanto assim. Óbvio que 30 segundos não vai durar 4 minutos. Num outro local, ou na própria UFSM, aqui onde eu estudo aqui, uma conexão aqui para 30 segundos ia demorar no máximo 1 minuto e 10 por aí. No entanto, eu estou num local, como eu disse, com conexão bem limitada. E aqui ele terminou. Olha só. Terminando, ele dá o vizinho aqui e ele cria, junto ao arquivo de áudio, ele vai criar diversos arquivos com essa transcrição, com várias extensões. O que eu recomendo sempre utilizar? O TXT, tá? Vamos fazer o download. Ó, o que vai ter aqui? Vai ter aqui, vai ter os 3 pontinhos, clique em fazer download. Tá? Ele vai pedir onde que você quer fazer esse download. Eu já deixei uma pastinha separada aqui. Whisper, tá? Salvar. E o SRT. O SRT ele vai conter essa informação de tempo. O TXT não, o TXT é texto puro. Eu já vou abrir aqui para a gente conferir. Tá? Então, na pastinha aqui, o arquivo TXT é o texto puro, tá certo? Olha só, texto puro. E o arquivo SRT, deixa eu só associar ele com o bloco de notas, porque eu ainda não tinha associado. E ele vai aparecer em formato de legenda. Você pode inclusive carregar num vídeo. Né? Você tem um vídeo, um filme que é legendar, depois é só jogar em cima do próprio vídeo do filme e ele vai legendar. Então, basicamente, é esse o uso. E o que faz agora? Basicamente, só fechar. Quando fecha, todas essas informações são perdidas, lembre-se disso. Então, você não vai ter acesso novamente, vai ter que repetir todos os passos, tá? No entanto, se tem mais arquivos para carregar, você pode vir aqui e excluir todos esses arquivos aqui e recomeçar. Carregar novos arquivos, por exemplo, 2.mp3, 3.mp3 e assim por diante. Ou também o próprio nome, né? Entrevista fulano e tal. Eu recomendo utilizar nomes simples assim e renomear apenas agora depois que fazer o download da transcrição. Fica mais fácil para o sistema aqui e evita erros. Certo? Aqui dá para limpar a célula. Limpar a saída, no caso. Apagar aqui. Ou então, por exemplo, digamos que eu tenha lá um arquivo, eu vou carregar nessa área o arquivo 2, né? E aqui eu vou alterar para 2 e vou dar um playzinho aqui e ele vai continuar. No momento que eu fechar aqui, se eu fechar aqui, ele simplesmente vai se apagar daqui, tá certo? Ele pede para sair, sim, ok. E aí se eu der um recarregar aqui, aquele arquivo que eu renomeei teste, ele está aqui. Então eu não preciso novamente para acessar, vir aqui e mais, e Google Colaboratório, enfim. Venho aqui e ele já está configurado, no entanto aquelas 3 linhas eu preciso executar. Basicamente é isso. Eu vou parar a gravação aqui. Qualquer dúvida é só chamar, certo?